Sabe, se tem uma péssima impressão dos loucos, né? Eu até sou psicanalista porque eu já lidei com isso na minha família e de perto é uma coisa bem difícil de lidar, de conviver, de entender e de aceitar. E você que está ali todo dia, nem sempre você está disponível ou com disposição de lidar com a dificuldade que tem essas pessoas. Mas aqui eu não vou falar do louco oficial, aquele de carteirinha que toma remédio controlado. Eu estou falando do outro tipo de louco que todos nós deveríamos ser, que é aquele que pensa em possibilidades de mudar coisas. Seja mudar, que já é uma, né? Ó, se eu conseguir mudar a mim, eu já estou fazendo um milagre, que pelo menos eu não vou ser um ponto de perturbação e discórdia. Isso para muitos já é maravilhoso. Mas, uma vez que você muda você, e muda para melhor, automaticamente, coisas que não te perturbavam começam a te incomodar. Porque você estava ali na mesma vibe, tanto faz como tanto fez, né? Mas o louco, justamente o louco, nunca é tanto faz como tanto fez. O louco se incomoda. Aquilo, lá vai o louco ou a louca mexendo naquilo que está quieto, está torto lá, porque ela não deixa aquilo torto. Não, ele não deixa. Porque é assim, ó, louco, falar, é porque é assim mesmo, isso daí é elevar a temperatura a níveis inimagináveis. Deixa pra lá, não é isso. Então isso traz transformações, porque ele pensa naquilo que ninguém nunca pensou. Porque tem uns que nascem achando, talvez, que as coisas nascem ali. Ah, nasceu um supermercado hoje aqui na minha frente. Pô, que legal, nasceu um celular. Qual é o nome disso? É celular. Daí pega, olha para baixo, olha para cima, acende a luz dele. Ah, que beleza, o que isso faz? Alguém pensou no incômodo, pelo menos seu, a princípio, do que era ter dificuldade de se comunicar. Então, sim, o louco, ele vai contra a maré. Tem até um retratozinho que eu tenho, que eu já coloquei para mostrar, né? Quando você acorda, todos estão olhando para o mesmo lugar. E todos são a mesma face. Mas um deles, que é padronizado até aquele momento, resolve olhar para cima. Então ele é o único naquela multidão que está olhando para cima. Ele é o primeiro. E ao trazer esse novo, ou ver esse novo, é como aquele mito da caverna. É o primeiro que sai da mesmice, da rotina, do sempre igual. E vai olhar o novo, vai olhar além das sombras, além da ilusão refletida numa superfície. Então, fazem sim a diferença. Eu peguei esse pensamentozinho para dizer que são os loucos que mudam o mundo. Não aqueles que seguem a profissão, não aqueles que ficam nos cercadinhos da vida, fazendo sempre aquele mesmo caminho, daqui para lá, de lá para cá, entendeu? Mudam a trajetória naquele dia. Não, hoje eu não quero ir no mesmo ônibus. Não, hoje eu não vou pegar o metrô aquela hora. Eu até já me assustei uma vez que eu tive a visão de um formigueiro quando eu olhei o metrô. E foi a partir daquele dia que eu na época não tinha metrô, ainda era o trem, e eu fui com meu pai para a Central às 6 horas, às 18 horas, melhor dizendo. Gente, eu não entrei por querer naquele
naquele trem. Até hoje eu sou meio resistente com o trem cheio, porque eu nem sequer sabia onde eu ia sair, porque é uma legião humana parecendo robotizada, correndo como se o mundo fosse acabar, não viesse outro depois para entrar naquele trem, e se matam por causa disso. Então tem muita coisa que vocês estão repetindo que já nem deveria existir na energia de vocês, e vocês não sabem porque estão sofrendo. Nada muda na minha vida. Nada muda se você não mudar. Aí você daí desse lado vai responder, mas eu não sou maluca. Então seja. Falta um pouco de loucura na sua vida. Falta um pouco de tombo na sua vida. A especialista em tombos aqui pode dizer com certeza que se ele não acabar com a sua raça, você levanta muito mais forte. O problema é que talvez acabe também com a sua raça. Mas quando você já cai a segunda vez, você já cai mais safa do negócio, entendeu? Isso eu posso dizer, vai melhorando com o tempo. Mas não fica indo daqui para lá, de lá para cá. Eu nunca mais saí do trabalho às 6 horas da noite. Nunca mais. Eu sempre procurava alguma coisa para fazer e era sempre muito melhor. Às vezes eu ia fazer um lanche depois do trabalho, ou ficava no trabalho revendo, refazendo alguma coisa, ou conversando com algum colega de trabalho, ou ia para uma livraria, que na época a livraria física era que existia realmente, respirar aquela cultura, aquele conhecimento. E quando eu ia pegar a condução, eu já podia inclusive sentar ou ficar em pé de uma forma mais confortável. Mas aquele dia, às 18 horas, entrando com meu pai num trem da Central, me traumatizou para o resto da vida. Foi um tombo bem dado, porque ali eu vi o perigo, inclusive, de vida, porque realmente eles empurram e não querem saber como você está. Então tem sim que ter um pouquinho de loucura, tipo, por que todos têm que sair às 6 horas? Vou perguntar isso, eles não sabem. Porque todo mundo faz. Por todo mundo fazer, vira-se um inferno na Terra. Algo que até Dante ficaria assustado. Eu realmente aprendi, nunca mais fiz isso na minha vida, nunca mais. Se meu pai saía aquela hora e do trabalho e entrava, mas naquele dia eu sempre tinha costume às vezes de pegá-lo, né? E ele tinha essa mania de era às 6 horas. Então é uma confusão de gente na rua, é uma confusão de gente dentro dos veículos, tá? Não dá. Então seja louco um pouquinho, faça diferente. Seja como aquele que parece padronizado, parece igual a todos, torna-se inclusive alguém invisível dentro da engrenagem social, mas quando ele olha para cima, ele começa a perceber que aquilo que ele passa é muito pequeno, tem coisas muito mais lindas, tem um universo para ser visto e pensado. Então ele começa a ampliar a visão dele, e a gente costuma dizer que ele acordou. Acorda-se isso quando a gente vê que ser muito certinho, repetindo as mesmas coisas, nos levam sempre para lugar nenhum. E depois a gente se torna uma pessoa amarga, amargurada, julga o outro, julga aquele que ri, aquele que faz as coisas, aquele que ousa ser diferente, como alguém representando o diabo, representando as fraquezas, o peso do mundo. Cuidado com isso, tá bom?